Boa tarde, turma do nono ano. E aí, como é que vocês estão? Vocês aí, eu aqui e tal, e uma videoaula para vocês. Gente, hoje eu quero falar para vocês que a gente vai fazer um estudo de texto, ok? Esse estudo de texto está na unidade 2, que é ancianos ou viejos. Ancianos ou velhos? Lá no livro de vocês, na página 16 da unidade 2, tem vários depoimentos de pessoas falando da vida das pessoas maiores, né? Dos jovens, dos velhos. E com essa leitura que vocês vão fazer a interpretação da página seguinte, que é na página 18, interpretação do texto. Ok? Depois que vocês fizerem a interpretação do texto, aí vocês vão ter umas atividades de um novo assunto de gramática, que eu vou dar agora logo na sequência da aula, certo? Aguarda aí que terá a próxima explicação. Pronto, pessoal. Agora nós iremos falar sobre as conjunções subordinantes, que são conjunções subordinadas, ok? Elas são adverbiais. As subordinadas circunstanciais, temporales, quer dizer, as conjunções subordinadas que indicam tempo, ok? Vou dar um exemplo aqui também é período composto. Assim como nós estamos estudando período composto na aula de português, nós iremos estudar também na aula de espanhol. Só porque em português nós estamos vendo as substantivas, já que em espanhol nós estamos vendo as adverbiais. Ok? Então, neste momento a gente vai falar sobre as subordinadas temporais, que quer dizer subordinadas circunstanciais temporales, em espanhol. Veja um exemplo aí. Mientras estudias, yo almuerzo. Enquanto estudas, eu almoço. Aqui dá uma ideia de tempo. Quando é que eu almoço? Enquanto tu estudas. Enquanto tu estudas, eu almoço. Mientras é uma conjunção temporal. Ok? Além de mientras, nós temos outras conjunções que têm ideia de tempo, que são as conjunções quando, depois de que, siempre que. Se você fosse fazer uma substituição, não mudaria o sentido, porque daria o mesmo tempo. Por exemplo, sempre que estudias, yo almuerzo. Sempre que você estuda, que tu estudas, eu almoço. A mesma coisa vai ser desta forma aqui. Quando se substituísse por mientras, ficaria quando estudias, yo almuerzo. Quando tu estudas, eu almoço. Ok? Então, a ideia aqui é tempo. É temporal. Veja bem, agora a gente vai falar sobre a finalidade. Aquela que dá a ideia de finalidade. Okay? São as conjunções subordinadas adverbiais com a ideia de finalidade. Vamos ver aqui esse exemplo aqui. Confirmou el pedido más de 2 veces para que la azafata lo entendiera perfectamente. Quer dizer que ele falou o seguinte: confirmou o pedido mais de 2 vezes para que a recepcionista o entendesse perfeitamente. Veja que ele utilizou uma conjunção adverbial que dá a ideia de finalidade, ok? Qual foi a finalidade dele ter falado 2 vezes? Para que a recepcionista o entendesse perfeitamente. Então, houve uma finalidade. Essa conjunção aqui, está dando a ideia de finalidade, também pode ser substituída por outras conjunções, como eu expliquei lá nas temporales, né? São as temporais, que é para que, a fim de que, a que,
certo? Dentro do contexto, da interpretação do período, você vai entender a ideia que o período está passando para vocês, certo? Você veja que a ideia aqui foi uma ideia de finalidade, a ideia de repetir 2 vezes, certo? Foi uma ideia de finalidade para que a recepcionista pudesse, né, entender. Pronto. Agora vamos falar sobre as orações subordinadas circunstanciais, causales, que expressam causa. Causales expressa causa em relação à oração principal. Alguns exemplos dessa oração é: no comas muchos dulces porque tu puedes engordar mucho. No como muchos dulces porque tu puedes engordar mucho. A causa de engordar é se comer doce, muito doce. Então, existe uma causa. Certo? Não coma muito doce porque tu podes engordar muito. O motivo de engordar é se comer muito doce. Por isso que dá a ideia de causa. Nós temos outra oração aqui explicando, visto que. Outra conjunção que dá a ideia de causa. Visto que hizo uma tormenta, no fuimos a la playa. Visto que faz uma tormenta, não fomos à praia. São conjunções causais. Nós temos também outras conjunções que pertencem também às locuções adverbiais. Aqui nós temos outras conjunções que são causais, que substituem as conjunções dessas orações, ela tem o mesmo efeito. Veja bem, as conjunções são pues, pues que, puesto que, já que, como que, por quanto, a causa de que, ou a causa que, visto que, em vista de que. Se nós substituirmos, né, a conjunção nesse mesmo período aqui, vai ter a mesma ideia, não vai mudar de ideia. O sentido será o mesmo. Veja bem, no comas muchos dulces, pues tu puedes engordar mucho. Pues que hizo una tormenta, no fuimos a la playa. Pues hizo una tormenta. Puesto que hizo una tormenta. Já que hizo una tormenta, no fuimos a la playa. Como hizo una tormenta, no fuimos a la playa. Visto que. Em vista de que? Em vista de que hizo una tormenta, no fuimos a la playa. Se mudarmos as locuções adverbiais causais dentro da oração aqui, o sentido permanece, porque está dando a ideia de causa. Causa e efeito. Agora as consecutivas, né? As consecutivas, elas expressam a consequência. Ok? Ela está expressando a consequência. E seria consequência do que está exposto pela oração principal. Né? A oração principal, nós sabemos, né, que em português vocês sabem que fica sem conjunção. Veja aqui o exemplo aqui. Pienso, luego existo. Penso, logo existo. Ó, a conjunção, né, que dá a ideia de
consequência. Né? Se a gente pegar e substituir por outras conjunções que dá a ideia de consequência, como a pois, por conseguinte, portanto, por lo tanto, por esto, assim que, assim pois, continua o mesmo sentido. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Pienso, pues, existo. Pienso, por conseguinte, existo. Pienso, portanto, existo. Pienso, por lo tanto, existo. Pienso, por esto, existo. Pienso, así que existo. Pienso, así pues, existo. São locuções adverbiais que dão a ideia de consequência, certo? O importante é a ideia do período, ok? Então, veja bem, se é uma consequência, temos que o quê? Usar as conjunções que pertencem às locuções adverbiais de acordo com as subordinantes, certo? As temporais tem que ser conjunções que pertencem às temporais, porque senão vai dar uma ideia de tempo dentro de uma coisa que causa consequência. Então tem que ver quais das locuções consecutivas podem ser utilizadas em um período que dá a ideia de consequência. Ok? Essa aula nós vamos falar agora sobre las concessivas, né? Que é a concessão. É mais uma locução adverbial que pertence às orações subordinadas adverbiais, que las concessivas, ela dá uma ideia assim, de objeção, né? Ou dificuldade, certo? Dificuldade para que se cumpra o que se declara na oração principal. Veja bem quando ele diz bem assim, desta forma. Aunque no teníamos ganas, fuimos viajar em moto. Embora não tivéssemos vontade, fomos viajar de moto. Como uma pessoa não tem vontade, vai fazer, executar, né? Ok? Como ele diz, embora não tivéssemos vontade, fomos viajar de moto. Essa conjunção aqui era uma concessão. Se fosse em português, era concessiva. Dá uma ideia oposta do sentido. Ela também pode ser substituída por outras conjunções que têm o mesmo sentido. E há um si bien, há um quando, como se quiera, já que, apesar de que, bien que, mal que. Apesar de que no teníamos ganas, fuimos viajar. Aún no teníamos ganas, fuimos viajar em moto. Se você mudar e colocar outra locução aqui, outras conjunções, substituindo, ainda continua o mesmo sentido de oposições. Né? É que é a mesma coisa. Já que está chovendo, fuimos à la playa. Já que está chovendo, fomos à praia. Chovendo, ninguém queria a praia, né? A pessoa quer a praia para tomar sol, tomar banho e tomar sol. Então, é aquele sentido de
oposto, né? Uma concessão. Ok? Qualquer dúvida aí a gente tira no Zoom, ok? Hoje à tarde, depois da aula, a gente vai e tira as dúvidas. Las condicionales expressam uma condição ou hipótese. Ela vem com uma condição se ou então qualquer uma outra condição que dê uma ideia de condição. E em português quer dizer condicional. Se tienes dinheiro, compra. Se tem dinheiro, compra. Ele só pode comprar se tiver dinheiro. É uma condição que impõe para poder comprar. Aprobarás em el vestibular com tal que estudies mucho. Né? Aprobarás em vestibular, né? Se estudares muito. Certo? Existe uma condição para ser aprovado. E a condição é estudar muito. Ok? É a mesma coisa lá em português, aquela que é condicional. Certo? Vocês podem usar, a condição mais usada é a se. Ok? Com tal que, outra também. Outra condição que pode ser usada e tem um sentido de condição. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais uma aula, mais uma videoaula. E eu estou deixando para vocês aqui a parte do para casa, que é a atividade. Essa atividade vocês têm que fazer antes da correção do Zoom. Exato que, né, nesta terça-feira, primeiramente, a gente vai corrigir as atividades que foram passadas na aula anterior, certo? Depois, na próxima aula, a gente faz essa correção aqui, certo? Mas as dúvidas podem ser tiradas hoje mesmo no Zoom. Aqui você vai ter uma interpretação de texto. Essa interpretação de texto vai ser ancianos ou viejos, que está na unidade 2, somente a página 18. Lá onde tem que viva la juventude, você vai encontrar a gramática nas páginas 13 e 14. E aí vai fazer a correção e as dúvidas. Veja bem, pessoal. Essa daqui vocês têm que fazer não para a gente corrigir, não fazendo a questão que nós iremos corrigir. Não. Vocês têm que fazer antes e mandar para o meu WhatsApp. Certo? Porque quando eu for fazer a correção, e antes da correção não enviaram, eu só vou contar com participação daqueles que enviaram antes do Zoom. Certo? Então vocês têm até o horário antes do Zoom para poder fazer essa atividade e mandar para o meu WhatsApp. Não esqueça. Pessoal, até a próxima e fiquem com Deus.